Olá, sejam muito bem-vindos ao Iguaçu Talks, o podcast aqui do Ecossistema Regional de Inovação do Iguaçu Valley, aqui do Paraná, do oeste do Paraná. Hoje eu sou a host aqui conduzindo o nosso bate-papo. Eu sou a Mel, aqui representando o Iguaçu Valley Cascavel. Também tenho uma startup, então hoje eu vou falar um pouquinho também da minha startup aqui. Mas o bate-papo hoje é sobre o Startup Summit, que acabou de acontecer aí em Floripa. Me corrijam se eu falar a data errada, foi 26, 27, 28, certo? Então eu trouxe aqui alguns convidados super especiais que também estavam com a gente na caravana do Sebrae, que saiu aqui de Cascavel. Fomos lá para Floripa participar desse evento de inovação muito voltado para startups. Então, primeiramente agradecer todo mundo aqui, né? Thiago Guerra, o Osvaldo e o Kleberson aqui. Então, vou começar pedindo para vocês se apresentarem, tá? Então, Thiago, por favor, fale aí seu nome, se apresente aí para a galera te conhecer. E você foi representando quem, né? Que instituição ou empresa ali para o Startup Summit? Então, olá a todos. Eu sou o Thiago Guerra. Hoje eu estou como presidente da Fundetec, então fui representando o Parque Tecnológico da Fundetec, a nossa incubadora, né, a nossa pré-incubadora. Então eu fui representando essa instituição municipal de Cascavel. Que inclusive é o lugar aqui onde a gente está gravando esse podcast, então vale reforçar, né, que o estúdio aqui faz parte aqui da Fundetec. Estamos aqui na estação do Hub One, aqui em Cascavel. Então você que não conhece ainda esse espaço, também é convidado a vir conhecer. É um espaço público, né, que todo mundo pode vir e vir aqui tomar um cafezinho, certo, Thiago? Com certeza. Temos, inclusive, né, como você bem mencionou, já que é um espaço público, temos o coworking, né? Eu sempre reforço o convite para aqueles que queiram vir trabalhar aqui, né? Estão em Cascavel, não tem onde trabalhar, precisam de um local público, tem o coworking que é gratuito aqui, estão todos convidados. É um espaço fantástico, já fiquei várias vezes aqui no coworking, vale a pena. Passo então, Osvaldo, por favor, se apresente aí para a galera. Se quiser falar para aquela câmera ali, vamos lá. Sou Osvaldo César Broto, sou gestor de inovação do Sebrae e a gente estava no Startup Summit representando o Sebrae. Estamos aqui nesse espaço maravilhoso aqui do Hub One, do nosso parceiro Thiago Guerra. Kleberson, por favor, se apresente. Eu sou o Kleberson Angeló, sou gerente de inovação da Copavel e também do Hub de Inovação focado no agronegócio chamado Espaço Impulso, que nós temos com a Copavel e o Itaipu Parktech, né? Agradeço o convite aí, Mel, prazer poder estar aqui no Hub One, Thiago, e ao lado aqui do Osvaldo, um dos grandes organizadores dessa caravana que nós fomos aí para o Startup Summit. Exato. Vou começar com você então, Kleberson, porque você foi representando aí uma cooperativa, a Copavel, né, muito grande, e também o Hub de Inovação que vocês têm ali, né? Como que você sentiu o Startup Summit? Quais foram as experiências ali? Como que você aproveitou nesse olhar, né, como representante ali de uma cooperativa, de uma grande empresa e também como gerente ali, né, coordenando essa parte do Hub de Inovação de vocês? Um dos grandes focos quando a gente vai em evento, e principalmente esse evento que é muito focado em startup, né, um dos grandes interesses nessa ida era buscar novidades, soluções novas, startups novas e muitos contatos e até conteúdo para o Espaço Impulso, né? E também olhando algumas áreas internas da própria cooperativa, porque são muitas das soluções que estão lá podem ser aplicadas em algumas das nossas áreas. Então a gente fez muitos contatos, né? Muito conteúdo. Até aproveito para destacar já meus 3 pontos aí que eu acho muito interessante do evento, né? Você chegando no evento é um evento fantástico, uma experiência muito boa estar lá. E a primeira surpresa foi o volume de pessoas, né? Um evento muito grande, com uma larga experiência aí organizado pelo Sebrae e pela CAT, lá dos ambientes de inovação lá de Florianópolis. Acho que tinha 10 mil pessoas por dia ali, né? 10 mil pessoas, 1.000 startups, né? Então eu vejo que esse volume, esse engajamento dos ambientes de inovação, todo o ecossistema de inovação de Florianópolis foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu via o movimento nos estandes das startups, muitos investidores, muitos ambientes de inovação, muitas universidades prospectando as startups para os seus programas de inovação interno, para os seus trabalhos de inovação aberta, para seus eventos, né? E aí foi nessa visão que eu fui lá, buscando trazer também aqui para nossa região, para a própria região do Iguaçu Valley, novidades, inclusive já pensando no próprio Show Rural Copavel, que vai ser de 9 a 13 de fevereiro, né? Esse é o primeiro ponto de engajamento então, das áreas do ecossistema de Florianópolis, de inovação. Um segundo ponto que eu vejo foi a questão
do conteúdo, né? O conteúdo foi muito focado em inteligência artificial, mas eu vejo que cada palestrante, lá, principalmente nas plenárias principais das quais eu acompanhei, cada um trouxe um aspecto diferente da utilização da IA, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim destacou muito que ele usa e incentiva todo o seu time das suas empresas a usarem IA, porque ele trouxe números lá que aumenta a entrega dos seus trabalhos, ela é mais rápida e mais eficiente, com mais qualidade, né? E isso é um incentivo para a gente poder usar, inclusive, mais inteligência artificial no nosso dia a dia, mas sem esquecer um ponto principal: usar de forma crítica e filtrar aquilo para que seu negócio seja real para o seu negócio, né? Então você tem que ter temos sim que utilizar a IA no dia a dia, mas, por exemplo, saber filtrar de forma crítica e usar da melhor forma, né? Esses são os pontos iniciais aí, depois a gente vai trazendo outros pontos durante a nossa conversa. Falar mais sobre esses conteúdos, né? Tiago, e você, assim, foi representando uma incubadora, né, aqui a Fundetec, um parque tecnológico. Qual foi a motivação de você ir? Porque era justamente isso, é um evento muito focado para startup, né? Então, qual foi essa motivação, né, de sair daqui, fazer esse investimento, se deslocar até lá, ficamos quase uma semana lá. Enfim, isso. Qual que foi essa motivação? A Fundetec já participa, né? Ano passado foi participando também desses eventos. Nós participamos de vários eventos, de vários summits, né? E esse de Florianópolis não poderia ser deixado de fora. Nós aproveitamos a ida também para fazer várias visitas técnicas, né, em Florianópolis, já que, como o Cleverson bem comentou, a CAT, né, esse ambiente promotor de inovação aí faz toda a diferença a nível nacional. Então, nós aproveitamos o evento e conseguimos parcerias e contatos com a CAT, por exemplo. Não que nós não tivemos, mas cada vez mais é bom reforçar essas parcerias, né, com a CAT, com a Celta, que é a incubadora de Santa Catarina também, né, lá de Florianópolis. Muito interessante o contato com eles, a visão que eles têm como uma incubadora, só que a incubadora deles realmente é um outro nível de incubadora. Né? Então, muita estrada rodada. Muito. Eles têm 40 anos já, né, de incubadora funcional. Então, um exemplo, né, a VEG nasceu lá dentro. Então, não que a VEG não existia antes da incubadora da Celta, mas ela se desenvolveu por conta do apoio da incubadora. Então, nós, enquanto um parque tecnológico, enquanto uma incubadora, é importante, é interessante que a gente venha saber o que está sendo feito, né, por outros ambientes promotores de inovação, como outras incubadoras. Então, esse evento serviu também para fazer contato, já que, como o Cleverson bem mencionou, o evento é muito voltado para startups, mas os parques tecnológicos, as incubadoras também se fizeram presentes. Então, para a gente, isso é fundamental. Um outro ponto muito importante, nós estávamos acompanhando nossas incubadas lá enquanto participantes, né? Enquanto escolhidas entre as 1000 melhores. Temos um exemplo muito pungente aqui nessa mesa, inclusive, né? A senhorita Melina aí com a empresa dela, com a startup dela aí, estava lá sendo representada, Cascavel estava sendo representada, como a Melina passou por um programa aqui da Fundetec também, né? Nós estávamos acompanhando, não só a da Melina, tinham outras que participaram e participam aqui da nossa incubadora enquanto Fundetec. Nós estávamos lá acompanhando esse nosso pessoal, né, de perto, vendo o que eles estavam apresentando, dando um apoio para eles também e vendo, como o Cleverson bem falou, outras empresas, outras startups, nós estávamos prospectando o que eles estão fazendo também enquanto trabalho para a comunidade que eles representam. Isso é muito bacana, né? A gente vendo o que outros, né, ecossistemas estão fazendo e a gente poder trazer aqui para nossa realidade também, né? E aí você falou muito, né, também da questão das startups. Eu fui lá, né, como uma das selecionadas ali do prêmio das top 1000 startups, né, do Sebrae Nacional. Então, Osvaldo, fala um pouquinho disso, né, do prêmio, e até assim, o Sebrae que coordena ali, que faz toda a execução ali do Startup Summit, e trazendo, acho que é o segundo ano que eles trouxeram esse prêmio, né, de top 1000. Então, como que é a tua visão aí de Sebrae em relação à importância desse evento? E também aí a gente puxa um pouquinho essa questão do prêmio, né, e bater um pouquinho esse papo sobre esse prêmio específico das startups. Como que é essa tua visão? É bem bacana, né, esse trabalho quando a gente fala do Startup Summit. Por exemplo, é um evento que você falou aí, ele é 26, 27, 28, mas ele começa no mínimo um ano antes, né? Tem todo um trabalho de
de procura desses empreendedores, de catalogação, de busca, de organização, né? Igual estou olhando aqui para o Cleverson do Show Rural Digital, N outros eventos que a gente faz, né? Vocês aqui também são de eventos. A gente sabe o trabalho que dá, né? De trabalhar com essas startups. Então, o Sebrae, que trabalha no dia a dia dos empreendedores, a gente sabe que os empreendedores, eles são focados assim muito em fazer o produto, sair para vender, e não estão muito preocupados assim em participar dessas atividades. Mas a gente sabe da importância deles participar desses eventos. A gente até estava conversando, né, Mel, sobre isso aí. Assim, você fala, eu vou ficar 5 dias fora, aí minha empresa vai ficar à deriva. Mas você estando num evento como esse, de repente você encontra uma pessoa que vai mudar a trajetória da sua empresa, né? Pode ser um investidor, pode ser um cliente, pode ser um parceiro, né? Uma pessoa que vai dar uma ideia para você, fala, cara, o que eu estava fazendo não era aquilo que eu esperava. Então, você tem que participar, né? Você tem que encarar isso como uma jornada de aprendizado. Faz parte do processo de você ter um negócio, né? Você tá inserido nos meios e realmente se conectar, né? Fazer esse networking. A gente estava comentando que eu também tive essa oportunidade, porque um dos prêmios, né, na verdade, acho que o maior prêmio, né, do Top 1000 do Sebrae foi justamente a gente ter a possibilidade de ter um dia lá de stand nesse evento, né? E gerou uma conexão, pelo menos uma, além de todos os leads, né, as pessoas que a gente conheceu e se conectou, para mim gerou uma conexão muito forte, que justamente com outro parque tecnológico, né, que é justamente o que a gente estava conversando, né, na viagem, de que às vezes é isso, você vai lá, dispõe dessa energia, mas gera uma conexão que pode mudar todo o seu jogo, né? Então a importância realmente da gente estar nesse meio, né? E fala um pouquinho até do Sebrae, vocês estavam com o stand do Sebrae do Paraná lá, né? Acho que não tinha acontecido antes, foi a primeira vez? Primeira vez. O Sebrae percebeu que a gente estava indo no varejo, mas a gente resolveu esse ano ir no atacado. O que é ir no atacado? A gente foi com os ecossistemas de inovação. Porque o Paraná tem uma característica, diferentemente de outros estados, a gente é muito cooperativo, né? A gente atua muito em cooperação. Enquanto em outros estados o pessoal é muito, vamos dizer uma palavra aqui que é um pouco pejorativa, individualista, a gente coopera muito aqui entre nós. Tanto é que as maiores cooperativas estão aqui na nossa região, né? Se você pegar as 20 maiores cooperativas em termos de faturamento, as maiores 10 estão aqui, né, na nossa região. Então, a palavra cooperação está muito na nossa veia, né? Então, o Paraná é muito cooperativo. Então, a gente foi com todos os nossos ecossistemas de inovação do Paraná. A gente montou um stand do Paraná lá com todos os nossos ecossistemas de inovação. Então, a gente fez apresentações lá. Então, os ecossistemas de inovação fizeram apresentações. Então, todas as regiões do estado estiveram presentes lá no Eli Summit. Então, teve vários estados, várias pessoas passaram lá e falaram, olha, o Paraná está aqui representado, tal. Tanto é que, depois da nossa apresentação do Oeste lá, vieram pessoas lá de São Paulo, né? Falaram, como é que vocês fazem isso lá? Daí a gente está até brincando, né? Aí o pessoal de São Paulo, que tem um poderio econômico muito maior que o nosso, né? Acho que eles pensam assim, eu vou mandar comprar um ecossistema igual, vou mandar implantar um ecossistema lá igual a vocês, né? Porque eles têm um poderio econômico muito forte, mas não é assim que funciona, né? Então, isso mostra que a gente tem uma característica cultural de a gente se juntar, de a gente ter essa característica de a gente, várias cidades, várias regiões se juntarem para um bem comum, para um bem maior que a nossa região. Tanto é que a gente está fazendo um esforço aqui de várias entidades, vários ambientes de inovação. A gente agora mesmo estava lá no Aciclabs, agora a gente está aqui no Hub One. Percebem que a gente está aqui no movimento da região. Então esse
esse é o princípio, essa é a nossa missão aqui, esse é o nosso objetivo. E se me permite até, nós tivemos, né, o que eu achei muito interessante no stand do Sebrae Paraná foi essa oportunidade para que a gente estivesse expondo, na verdade, os nossos programas, o nosso ambiente, o próprio na roda de debates ali comandada pelo Oswaldo no segundo dia, foi falado sobre o nosso ecossistema de inovação. No primeiro dia que eu estive presente lá falando, representando a Funetec, foram sobre os programas. Então, vários ambientes promotores de inovação falando sobre os seus respectivos programas. Já no segundo dia, foi falando sobre o nosso ecossistema de inovação. Então, o nosso Iguaçu Vale muito bem representado, né? Nós estivemos lá em um grande peso, vamos dizer assim, né? Com um poderio de pessoas muito importante, né? É bastante importante e influente, na verdade, que nós estejamos sempre inseridos. E o Iguaçu Vale estava muito bem representado, né? O oeste aqui do Paraná muito bem representado, onde nós tivemos essas oportunidades de discussão no estande do Sebrae. Então, aproveitar mais uma vez e agradecer essa oportunidade. Foi a primeira vez então que o Sebrae teve o estande Paraná e a gente já fez bonito lá, né? Nós já estivemos com uma representatividade muito interessante lá. Que é essa troca, né? Não só aprendemos, né, visitando o ecossistema lá de Floripa e as incubadoras, né? Fizemos várias visitas técnicas, participei de algumas ali. Mas a gente também trazendo o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo de bom, né? Você também estava no painel, não estava, Cleverson? Estava no painel. Como é que foi, assim? Qual que é a tua perspectiva lá do painel? Como é que foi isso? É muito importante, isso traz um aprendizado para nós como ecossistema, né? Primeiro, dá nossa visibilidade para todo o Brasil, porque é um evento nacional, por mais que seja lá na região de Florianópolis, é um evento nacional e nos leva o Iguaçu Vale, o nome do Iguaçu Vale e dos ambientes de inovação para fora da nossa região, né? E eu vejo muito o aspecto do aprendizado, porque nós podemos trazer e aplicar aqui na nossa região, e nós vamos ter o Summit agora também em Iguaçu Vale, nos dias 9 e 10 de outubro, e muita coisa que nós observamos lá, disposição das startups, organização, plenária principal, os 10 palcos que tinham lá, toda a infraestrutura que foi montada para todo esse público de 10 mil pessoas que passaram os 3 dias no evento lá, muita coisa a gente pode trazer e aplicar aqui no Iguaçu Vale, né? Tem algum spoiler aí para dar pra gente? Não, isso deixa para a coordenação do Summit Iguaçu Vale. A gente só tá levando as boas experiências que a gente teve, né? E até falando nisso, teve alguma coisa ruim, assim? A gente tá falando de coisa boa, mas teve alguma coisa assim, putz, isso não foi muito legal, assim? Eu até vou comentar de uma, né? Que até falei no Meetup, porque uma das questões até da premiação lá das Top 1000 era de manhã, né? A gente ter ações específicas, né? Para essas startups. E eu fui com aquelas, né, não tinha ficado muito claro para mim o que ia ser exatamente essas ações, né? Falaram que ia ter rodada de negócio e tudo mais. E até no primeiro dia do evento, né, que começou numa quarta-feira, né, pessoal? Então, até para quem não foi, as palestras, as ações mesmo começavam a partir da 1h da tarde, né? A partir das 11 já tinha, né, um bom tráfego de pessoas ali, movimento, mas começava mesmo da 1 até às 7 a programação oficial. E a gente lá das startups tinha que chegar às 9, né? E eu não fui conhecer a Celta, a incubadora, porque eu falei, a gente é obrigado a ir, tinha assinado um termo de compromisso, né? Eu falei, eu vou lá, né? E aí eu vi primeiro que não tinha controle nenhum, né? Se eu não tivesse ido, ninguém ia sentir minha falta, né? E eles fizeram um esquema de pitch reverso, né? Então tinha algumas empresas demandantes, como a Natura, tinha... Ai, gente, foge o nome dessas empresas na hora, né? Mas a ArcelorMittal, tinha várias, assim. A prefeitura também? A prefeitura de Cascavel fez. Olha que legal, não sabia. Fez. Não tava não tava no meu dia, eu acho. Então vou querer saber disso também. Mas assim, primeiro que, gente, aconteceu tanta coisa, até bater no nosso Uber, a gente chegou super atrasado, assim, chegou muito tarde, né? Até chegar lá já foi uma aventura, enfim. Mas teve isso, mas assim, tinham poucas empresas, tinha um volume muito grande de startups, então eu fiquei lá esperando um montão para falar com uma empresa só, que eu tô mais alinhada na área de educação. A minha empresa, né, para quem não conhece, a SciBiz, a gente facilita desenvolvimento de pesquisa científica, então a gente trabalha muito no nicho, né, de pós-graduação, de pesquisadores, né, mestrado, doutorado, quem, né, pesquisa aí no Brasil. E aí só tinha uma empresa que podia ter um mínimo de conexão.
que era da área da educação, mas ficou muito solto, e o restante dos dias eu nem fui, porque eu falei, cara, prefiro fazer outras atividades, né, do que lá, porque eu não senti muito benefício mesmo de ter ido e participado dessa roda, assim, né. Mas conta então, você estava no pitch reverso da prefeitura? Você participou sim. lá? E conta então. Não, obviamente, né? Não fomos nós aqui da Funetec que apresentamos, né? Foi o José, da parte de TI ali da CEPLAG, da Secretaria de Planejamento. É uma parceria, na verdade é um programa, né? O Catalisa Gov, um programa em parceria com o Sebrae. Então o Sebrae fez... Foram escolhidas, né, cidades, na verdade uma cidade por estado, Cascavel foi a cidade escolhida no estado do Paraná, para que o Sebrae pudesse fazer essa parceria, esse engajamento, na verdade, para que nós tivéssemos aqui um programa de inovação aberta. Então a ideia é essa, um programa de inovação aberta a ser lançado em Cascavel. Foram mapeadas necessidades da prefeitura, foram levantadas prioridades dessas necessidades. Então tem lá a primeira dessas prioridades, né, a mais votada, vamos dizer assim, por uma banca que foi montada para analisar todas essas questões envolvendo esse programa. E o José foi nesse pitch reverso apresentar, na verdade, essa necessidade da prefeitura, para que muito em breve vai ser lançado, né, esse programa, esse edital de inovação aberta, para que qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer startup que tenha condições de atender essa necessidade da prefeitura possa atendê-la. Então é um programa bem legal, né? Um método de parceria muito interessante entre o Sebrae e a prefeitura. O Sebrae sempre foi parceiro, né, da parte pública. Então a prefeitura de Cascavel sempre teve o Sebrae como um grande parceiro. A Fundetec tem o Sebrae no coração, né, como um grande parceiro sempre, desde sempre. Então a Fundetec é uma empresa também. Com certeza, né? Então aqui cada um tem o seu respectivo agradecimento, né, ao Sebrae, mas a Fundetec, por ser uma autarquia da prefeitura, que já temos aí mais de 31 anos de atuação no município de Cascavel, auxiliou, na verdade, né, de alguma forma, esse programa. Mas, ressaltando, esse programa é uma parceria entre a Prefeitura de Cascavel e o Sebrae. Então, foi apresentado na sexta-feira, né, no último dia do evento, pela manhã. O José ali da Prefeitura esteve apresentando esse pitch reverso aí. Que legal. Foi bastante interessante. Tem uma coisa que seria possível fazer lá no Startup Summit, que é uma experiência que a gente fez agora nessa edição do Link, que deu muito certo. É uma rodada de negócios que a gente implementou, que outras edições do Link a gente não tinha feito, porque a gente percebeu que muitas pessoas ficavam na segunda parte, depois do almoço, ficavam ociosas ali. Então a gente implementou uma rodada de negócios e deu muito certo, porque pessoas fizeram muitas conexões e ali, a partir dessas conexões, geraram muitos negócios a partir dessas conexões. Então imagine assim, 1.000 startups que estavam lá, nessas manhãs desses 3 dias lá. Claro que é possível você fazer encontros de negócios com essas startups e aquelas empresas. Hoje a gente tem software que a gente já faz o uso deles, que faz essas conexões de empresas que dariam match com você. Mais alinhados. Alinhados. Então, imagine a gente usar aquelas manhãs lá que você... E a gente poderia estar ocioso. Claro, fazer esses encontros de negócio. Nossa, ia ser fantástico. Sim, exatamente. Eu sei de outras edições. Ia ser maravilhoso. Isso é muito bacana, né? A gente trazer também, né, experiências que a gente já executa aqui no nosso ecossistema, no Iguaçu Vale, para lá também. Eu sei de outras edições que já teve, por exemplo, workshops, capacitações mais específicas. Então, houve, eu acho que uma mudança, né? Acho que buscam sempre, né, tá se aprimorando, enfim. Mas, pelo menos, a minha impressão foi essa. Inclusive, sobre o Link, né? Durante a minha exposição, eu estava conversando com o pessoal ali no entorno, né? Que estava expondo também. Que, no fim, a gente estava o tempo todo chegando gente diferente, você não para de falar, né? É muito bacana, né? Quando a gente está expondo num evento dessa magnitude, né? Mais de 10.000 pessoas ali todos os dias. Mas até eu não lembro agora exatamente com quem, mas eu comentei dessa questão que a gente tem o Link
E realmente o quanto que é inovador, né? O pessoal, quando escuta sobre Link, fala, nossa, que fantástico e tal. Então, realmente, acho que é uma ação nossa aqui do ecossistema muito bacana, muito importante e que vai ganhando cada vez mais expressividade também, né? E tem algum outro ponto que vocês acharam, assim, que, poxa, que foi legal e que a gente possa também trazer para o nosso ecossistema? Qual que foi essas perspectivas de vocês, assim? Olha, ainda se me permite, pegando o gancho na questão anterior sobre críticas construtivas, né? Eu participei de várias apresentações, não foram como as plenárias, né? Foram rodas de debate, mais ou menos nesse sentido, no stand da própria CAT, por exemplo. E pelo volume de pessoas que estavam circulando por lá, pela intenção que é cada um fazer conexões. Então a gente precisa conversar com outras pessoas, né, debater ali diversos tipos de assuntos. Então em alguns estandes ficava um pouco complicado de se ouvir o que estava sendo apresentado. Então tinham sim, alguns estandes estavam com palestra silenciosa, então a gente conseguia colocar o fone lá e ouvir, isso facilitava bastante, mas não eram em todos. E eu entendo perfeitamente que tem-se os prós e os contras de se ter essas palestras silenciosas, porque você tem um número limitado de pessoas que podem estar ali participando de maneira ativa, né, ouvindo de forma bastante clara aquela discussão. Mas, de certa forma, também você consegue, né, em um pró, você consegue ouvir melhor, consegue participar com uma atenção melhor. Porque é muita gente, né? Muita gente passando por ali, transitando dentro daquele espaço, que é um espaço gigantesco. A minha impressão foi muito boa realmente do evento. Eu saí de lá muito satisfeito com o evento em si, mas se me permitissem uma crítica construtiva, seria quanto a isso. Pensar, porque, por exemplo, a CAT, por ser um ambiente tão importante, tão influente, não estou falando só da CAT, estou comentando porque eu participei de algumas ali no stand da CAT e isso me chamou um pouco a atenção. Tinham coisas muito interessantes acontecendo ali e que, por exemplo, tinham 10 salas, né? E naquelas salas também tinham plenárias, palestras ali, workshops acontecendo e ali dentro das salas ficava um ambiente muito, muito favorável para que você pudesse estar participando de uma maneira bastante adequada. Ali no stand da CAT, é que eu não sei qual é a intenção, né? Eu acredito que a intenção era exatamente essa. O stand estava no meio de uma área bem grande, pessoas circulando ali em volta, mas pelo fato de termos, né, diversas falas muito importantes ali, poderia se pensar ou em isolar aquele espaço de forma acústica ou ter a palestra silenciosa, eu não sei, porque algumas delas eu confesso que algumas informações eu deixei passar porque eu não consegui ouvir. Sim. Né, essas informações, então acabou acontecendo esse tipo de situação, mas claro, é um evento muito dinâmico, né? Sim. É muito dinâmico, então a pessoa está aqui, está ouvindo uma fala, depois ela já virou para o outro lado, já tem uma outra conexão, já tem uma outra pessoa que está interessada em conversar, em trocar experiências. Então é interessante por conta disso. Nunca vai ser 100% agradável a todos, né? Então, com certeza vão ter pessoas que acharam essas palestras fantásticas, não que eu não tenha achado, mas que houveram em algumas situações um pouco de dificuldade para poder ouvi-las. Sim. Já fica um outro aprendizado pra gente também, né? Show Rural Digital, no Summit do Iguaçu Valley. E até falando sobre isso, sobre os aprendizados, os conteúdos em si, né? Então, tinha uma estrutura muito grande, né? Tanto a plenária principal, aquele palco enorme, acho que era 2.500 pessoas, então os nomes grandes estavam lá, né? Eu assisti várias coisas, assim, conteúdos riquíssimos, né? Uma das que eu mais gostei, né, foi do Leandro Carnal. Achei que foi muito boa a palestra dele, provocativa, misturada com stand-up ali, demos boas risadas também. Mas ao mesmo tempo tinham várias salas também com conteúdos específicos, né? Tinha uma de internacionalização, outra voltada muito para a parte de vendas, sucesso do cliente, enfim. Qual foi a percepção de vocês sobre as palestras, as falas, né? Acho que o tema que mais foi falado, o uso de inteligência artificial, né? Então, Cleberson, qual foi essa tua perspectiva em relação, né? Você falou um pouquinho ali no início, a IA
A gente via assim várias falas em comum também, né, de vários palestrantes tocando em pontos específicos. Vai passar o homem, não vai, até onde vai a IA, vamos perder o emprego, precisamos ficar preocupados, enfim. Qual que foi sintetizando aí esse aprendizado, qual foi esse aprendizado que você tomou do Startup Summit? Eu achei muito informativo, muito conteúdo muito relevante voltado para a inteligência artificial, né? E os palestrantes que estavam lá, cada um trouxe um aspecto. Você falou do Leandro Carnal, por exemplo, ele falou que ele utiliza muito a inteligência artificial, falou de alguns empregos, algumas profissões que vão mudar ainda, já estão mudando, mas vão mudar muito ainda daqui para frente. Falou a questão do envelhecimento da população brasileira, mas ele trouxe muito um aspecto também pessoal, né? Para nós vivermos o momento atual, não pararmos de ler, tá sempre aprendizando. Tem uma frase que marcou, né, que ele fala que ele numa das viagens que ele fez, né, que a morte nos encontre vivo, né? Então isso talvez resume fantástico. Isso talvez resume a palestra dele, né, que ele fala muito de tecnologia, mas traz muito essa questão de trazer de volta a valorização pessoal, né? A gente não perder esse relacionamento, e eu vejo que é uma coisa que o nosso presidente, inclusive da Copavel, preza muito esse relacionamento pessoal, né? A gente fala muito de eventos online, eventos digitais, tudo, mas o relacionamento é o que ainda prevalece, é o que nós temos que resgatar isso muito, né? Trazendo outro aspecto, por exemplo, pegar por exemplo, o CEO do iFood, que palestrou lá também. Ele já foi numa linha da inovação, né? Trazendo que a iFood já nasceu com esse característica inovadora, então ele não precisa ter um setor de inovação específico, porque já está enraizado nos colaboradores, e ele fomenta muito isso no seu time, ser muito criativo, muito proativo para a solução de problemas. Então essa é a característica do iFood, né? Pega, por exemplo, a palestra do CTO da Amazon. Eu sei, foi um pouco mais técnica, até um pouco talvez menos atrativo, mas eu vejo uma mensagem que ele trouxe, e acho que isso vale muito para as nossas startups aqui do Iguaçu Valley. A mensagem que eu tiro dessa palestra dele, por exemplo, foi que nós, quando pensamos em alguma solução, no caso da Amazon, uma solução em nuvem, né, o impacto de qualquer problema que possa ter na infraestrutura da Amazon, que atinja o menor número possível de clientes, né? Então é uma preocupação muito grande com o cliente e o impacto mínimo. Imagina, em milhões de clientes que eles têm no mundo inteiro, qualquer problema pode ser muito grande, né? Então nós temos que pensar nas nossas soluções, nos nossos próprios negócios também, né? Que pensar nos riscos que as soluções nos trazem, né? Uma outra palestra, eu comentei, do Ricardo Amorim, que fomentou muito o incentivo de inteligência artificial. Teve o palestrante também do criador da Siri, né? E aí eu destaco aqui um ponto que é a criatividade humana, né? Ele falou assim, nós também utilizarmos a inteligência artificial no nosso dia a dia, mas que ainda a IA está longe de ser criativa ao ponto de igualarmos a capacidade do ser humano, né? Então, sim, também temos que utilizar, mas ainda a IA ela é preparada por alguém, né? Os dados, ela também tem seu viés, então ela pode ser influenciada. Então são muitos aspectos que nós vimos lá e que nos agrega, e a gente pode agregar aqui no nosso ecossistema. Eu achei muito bacana que ele falou, eu assisti também, né? Foi a plenária de encerramento, falando muito que a única coisa que a IA hoje faz melhor que a gente realmente é a geração de imagens, né? A parte de geração de imagens e de vídeo. Enfim, então isso foi bem interessante e trouxe também muito dessas limitações da IA, né? Do quanto que ela alucina, né? E isso me chamou bastante atenção, porque ele falou exatamente isso. Isso não é um bug que vai consertar, que os devs vão dar um jeito. Isso é inerente da forma que foi construída a ferramenta. Então isso já mostra que sim, o homem tem que estar sempre controlando a máquina, né? Então, não tirar o nosso protagonismo, são ferramentas, assim. Tiago, e a tua percepção sobre as falas? Olha, eu vou pegar um gancho exatamente na tua última frase aí, essa relação homem-máquina. Uma que me chamou muito a atenção foi na plenária principal. Eu não vou lembrar o nome dele, um nome um pouquinho diferente, mas a formação dele, ele é um engenheiro, trabalhou anos como engenheiro na parte da engenharia mecânica. Ele é rabino e ele tem o doutorado na área de filosofia. Então a fala dele foi sobre essa relação homem-máquina, né? Foi sobre quem nós somos, para onde nós vamos e qual vai ser essa relação cada vez mais próxima ou não
com as máquinas, né? Ele trouxe à tona essa questão de as máquinas são melhores do que nós somos melhores, em que somos melhores, em que as máquinas podem superar. Então eu acho que a fala dele foi muito legal. Eu realmente fiquei muito entusiasmado, né? Não sou engenheiro, mas participo da área de engenharia, então fui lá para ouvir o que um engenheiro que tem uma relação com a filosofia poderia nos trazer. Nada impede dessa relação, claro, mas o que ele iria nos trazer? E olha, ele entregou uma palestra assim, muito interessante. Né? Eu tirei várias fotos dos slides deles lá, porque tinham informações muito legais que acho que a gente tem que pensar sempre no nosso time, na nossa equipe também, né? Nós, enquanto aqui a Fundetec, um parque tecnológico, o que nós podemos implementar para que a gente possa estar melhorando a nossa relação com as nossas startups, que as startups são, vamos dizer assim, parte dos nossos clientes, vamos chamar de clientes dessa forma, não é essa relação que nós temos, né? Mas a Fundetec serve para atender a população munícipe de Cascavel. Né? Nós, no Poder Público, servimos para isso. E desta forma, as startups são então, alimentadores dos nossos programas. Como que a gente pode cada vez mais tratar, né, essa relação com as nossas startups, com os nossos parceiros? Então, eu acho que a fala dele foi muito legal. Né? Eu participei da plenária do pessoal da Petrobras. Eles trouxeram informações muito interessantes. Eles fizeram, né, a primeira forma de aquele contrato via CPSI, né, Contratação Pública de Solução Inovadora. O primeiro do Brasil foi feito pela Petrobras. Então eles trouxeram um pouquinho dessa experiência que eles têm com algumas startups, com algumas soluções, como que eles trabalham com inovação aberta. Claro, ainda a gente está falando de uma empresa gigantesca, a nossa equiparação é bastante distante, claro, com eles, mas a gente tem que aprender para um dia, quem sabe, a gente chegar lá. Uhum. Então foram duas, uma na plenária principal e uma em uma das salas, se não me engano na sala 10, sobre esses programas da Petrobras. O pessoal da Oracle também, eu fui lá para ouvir a Oracle, que trabalha com banco de dados, uma referência mundial nessa área. A pessoa que estava lá representando a empresa trouxe o portfólio que eles têm lá, mais de 8 mil produtos. Falei, nossa, eu não tinha ideia que a Oracle atendia um mercado tão grande. Então, eu acho que o nosso aprendizado, né, enquanto gestores de parques tecnológicos, de ambientes promotores de inovação, foi, além, como o Cleberson bem falou, de aprender, de ter um aprendizado informativo, né, essas conexões com essas pessoas, para a gente também foi muito fundamental, foi muito importante. Perfeito. Osvaldo, e essa visão das startups, para onde estamos indo, né? Quais são as tendências agora das startups? Eu vi que pelo menos umas 70% tinha IA no nome, né? Então, como que você está vendo essa tendência, né, das startups? Para onde estamos indo? Para onde o mercado tá se direcionando? A gente já acompanha os eventos do Gartner, que a gente é cliente deles há alguns anos. Teve uma época que tudo era Big Data. Aí teve uma época que era tudo Cloud. Aí uma época era tudo SaaS. Agora tudo é IA. Então a gente já está acostumado com essas fases. E quando a gente conversa com os empreendedores, a gente fala para eles assim, são ferramentas que você usa e você não pode desfocar do ponto principal, que são os fundamentos do negócio. O que é os fundamentos do negócio? Isso são ferramentas que você tem, mas os fundamentos do negócio você tem que ter um cliente, você tem que entregar um produto, o teu cliente tem que estar satisfeito. Independente se é com IA ou sem IA, o teu cliente tem que estar satisfeito, né? Então, resolver a dor, né? Exatamente. No final do dia, a mesma empresa que é uma empresa tradicional e uma startup, eles têm que fazer as mesmas entregas, as mesmas coisas. Então, muito do palavreado, muito dos termos técnicos que se usa, não se leva em conta para o consumidor final. Então, isso no consumidor final, ele não faz sentido para ele. Se eu uso IA ou não uso IA. Ele quer saber se você vai entregar o produto no tempo, na qualidade que ele precisa, no preço adequado e tal. Então, é isso que importa para ele. Então, você tem que usar a porteira para dentro, claro, faz todo sentido. IA e tal, tudo bem. Mas, porteira para fora, você tem que ser competitivo.
Entendeu? Aí sim você tem que mostrar que você sabe do negócio, você sabe como é que é o modelo de negócio, o que o cara precisa, qual é a dor dele, né Mel? Se você está atendendo realmente a dor dele, é isso que importa. Senão, cara, outra empresa vai entrar no lugar lá e outra pessoa que sabe agradar o teu cliente, né? Vai gerar valor, né? Se não gerar valor, você pode ter a melhor tecnologia. Ah, mas o cara não usa IA. Paciência. O cara está atendendo melhor o teu cliente. O mercado é cruel assim. É assim. Então, entendeu? O IA, claro, é extremamente importante para dar competitividade. Claro que você pode fazer um produto melhor. Claro que você pode fazer uma entrega melhor. Claro. Então, é nisso que a gente tem que focar, que os empreendedores têm que focar. Como ferramentas para ajudar a eu ser mais competitivo. Na palestra do Ricardo Amorim, ele falou uma coisa muito bacana, que é assim, tinha um executivo, né? Acho que vocês estavam lá na palestra dele, tinha um executivo que ele tinha uma dificuldade de fazer a apresentação para o board da empresa. Lembra dessa? E daí ele queria saber, fazendo aquela apresentação, ele queria saber o que o pessoal ia perguntar, né? Exato. Aí ele desafiou a IA lá, né? Assim, quais as perguntas que serão feitas a partir dessa minha apresentação. Isso é legal. Isso, assim, desafiando a IA, assim, aprofundando a pesquisa em IA. Não fazendo aquelas perguntas básicas que ele falou lá, que eu posso fazer no Google. Então, isso é o uso inteligente da IA. Por exemplo, assim, eu coloco mais profundamente o meu negócio, as minhas informações. Aí eu faço uma pergunta um pouco mais profunda para a IA, falar assim, ChatGPT ou Gemini, diante do meu desafio, qual é a solução possível que você dá para o meu negócio? Aí sim, a IA faz sentido aqui para mim. Aí sim, eu tenho alguma solução que pode me ajudar. Mas não assim, eu tenho uma dúvida aqui e tal. Aí não faz sentido. Aí nem preciso assinar uma IA para isso. Então, aí aquele insight lá é muito bacana porque é possível resolver muitas coisas no dia a dia das pequenas empresas, das startups, com essas IAs, assim, nesse sentido. Eu me recordo de uma palestra que eu assisti, muito bacana. Eu agora não vou me recordar exatamente o nome dele, então não vou me atrever a falar errado. Mas ele contou uma situação bem interessante que foi isso, né? Falando dessa questão de gerar valor, né? Ele foi sair de férias com a família, criança pequena, esposa, aquela coisa, e eles, né, não olharam direito a previsão do tempo. E chegam lá na praia, acho que era uma praia, e viram o tempo, ficou frio. E aí dá eles desesperados lá, indo lá na tal do comércio ali, da banca da Dona Rita, comprar um cobertor, comprar alguma coisa assim. E ele contando como que foi o atendimento da Dona Rita, né? Que ela muito, né, chegou lá e eles, a gente queria tal, sei lá, lençol térmico, e ela, não, mas vocês não precisam disso, vocês precisam disso aqui, ó, isso aqui vai solucionar a sua questão, essa roupa aqui vai ser boa, essa coberta para vocês. Então ela foi solucionando a dor que eles estavam tendo, né, foi dando o produto certo que iam resolver a dor deles, né. E no dia seguinte ele tava lá, tinham acordado, ela já manda mensagem, e aí, vocês dormiram bem? Passaram bem a noite? Ela não estava perguntando se o lençol térmico lá tinha funcionado e tal, né? Ela se preocupou ali de atender mesmo, gerar aquela experiência do cliente significativa, né? Então, fazendo esse olhar humanizado, próximo, resolvendo a dor, tendo esse cuidado com o cliente, né? E aí ele trouxe muito isso, né? Que a gente em startups, nas empresas, a gente precisa crescer como uma multinacional, mas atender como a Dona Rita, né? Isso. Então tem esse olhar. E aí as IAs, elas vêm para fornecer, munir a gente de informações para que a gente possa ter esse olhar, né, personalizado no atendimento ao nosso cliente. E com isso a gente consiga também crescer com mais velocidade como grandes empresas, né? Então acho que para mim, acho que foi esse grande aprendizado, que eu achei muito legal a palestra dele, disso, né? Desse olhar. A gente usa as IAs
SaaS ou qualquer tecnologia como ferramenta para a gente crescer mais rápido, para a gente oferecer uma experiência melhor para o nosso cliente. E quanto mais personalização, acho que é uma tendência, acho que do mercado também, né? A gente dá mais personalização, atender lá, oi Cleberson, tudo bem? Você de novo por aqui, já saber que você já é um cliente, enfim, gerar essas experiências positivas, assim. Então, para mim, acho que foi muito esse aprendizado também de tudo que eu vi lá, assim. Então, me marcou bastante, né? Cresça como uma multinacional, mas atenda seu cliente como a Dona Rita, né? Então, acho que é isso. E assim, gente, a gente falou algumas coisas aqui sobre inovação aberta, né? Para quem não conhece inovação aberta, né? Quando grandes empresas ou até órgãos públicos, né? Uma prefeitura abre, né, suas dores, seus problemas para serem solucionadas aí por startups, né? Como que vocês veem a inovação aberta, então? Vocês acham que há uma tendência também? É uma tendência baseada em alguns estudos, não é achismo. Primeiro, as grandes empresas, a gente tem um estudo lá da McKinsey, as grandes empresas querem e precisam fazer inovação. No entanto, elas se deparam com dois fatores. Tempo para fazer essa inovação, que elas não têm o tempo necessário para competir com essas pequenas empresas e com startups e com os concorrentes. E com a questão da cultura interna. A cultura interna é a maior concorrente da inovação. Por quê? Quando eu pretendo fazer inovação, essa inovação ela enfrenta uma resistência da cultura interna. Tá? Então, por isso que as grandes empresas elas abrem os programas de inovação aberta para que essa inovação seja feita fora da empresa, aí ela já compra depois dessa inovação já pronta para ser operada e num prazo muito menor e num custo muito menor. Então, vou pegar uma grande empresa aí, Klabin. Se ela tivesse que desenvolver uma inovação X, ela gastaria 2 anos e custaria 100. Através da inovação aberta, ela vai desenvolver essa inovação em 3 meses e vai custar 10. Esse é o exemplo curto e simples da inovação aberta versus a inovação desenvolvida internamente. Claro que as empresas fazem os dois tipos de inovação. E elas medem, colocam numa matriz de risco, falam assim, essa inovação eu tenho que desenvolver internamente, porque é muito estratégica, eu não posso desenvolver isso externamente. Mas esse tipo de inovação eu posso desenvolver externamente, que não tem risco nenhum. Isso vai agregar bastante no nosso portfólio e não tem problema nenhum. E a inovação aberta também é uma forma de às vezes trazer alguma solução mais tecnológica, uma forma mais rápida, como o Oswaldo comentou, mas por quê? Pega o caso, por exemplo, da Copavel. Não é o know-how dela específico desenvolver novas soluções, tecnologias. Nós vamos consumir essas tecnologias, essas soluções, e aí sim a inovação aberta é uma das formas de acelerar esse processo. Por isso que nós participamos aí do Link Iguaçu Valley, por isso que nós divulgamos algumas demandas no próprio show rural, no Hackathon Show Rural Digital. Então, por isso que nós fazemos essas ações como cooperativa também, né? E lógico, o Hub, o Espaço Impulso, trouxe muito abriu mais portas também, né? Lá, o Oswaldo trouxe aquele aspecto também de como você perguntou, né? Das startups trabalhar em IA ou não, mas realmente esse ponto, quando as empresas vêm oferecer novas soluções, quando elas são mais, vamos dizer, simplistas ou mais focadas em resolver um problema específico, a gente percebe que as áreas de negócio têm maior aderência porque ela está indo resolver um problema. Não é aquela startup, aquela empresa que vem, que resolve tudo, me passa a sua demanda. Não é assim que a gente vê a melhor forma, a melhor abordagem, né? Gente, muito bacana. Olha, eu acho que o papo já tá rendendo um like aí, você que tá assistindo a gente, deixa um like pra gente saber que você tá gostando, também se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar mais desse conteúdo riquíssimo que a gente tá falando, que a gente traz sempre aqui no nosso podcast. E aí a última pergunta pra gente finalizar, tá? Vou fazer para todos, né? Então cada um já vai pensando na sua resposta, mas Thiago, qual que é o impacto, então, pro ecossistema aqui da tua participação no Startup Summit? Olha, a princípio, como eu comentei antes, né, nós acompanharmos as nossas incubadas faz toda a diferença.
essas nossas visitas técnicas faz diferença para... Eu sempre costumo dizer o seguinte, ver aquilo que deu certo nos poupa muito tempo. Então, a gente vai conhecer lá, vamos fazer uma visita técnica, vamos conversar com o pessoal que está no mesmo patamar que o nosso, né? Um parque tecnológico em operação aqui, uma incubadora, uma pré-incubadora, e ver aquilo que eles fizeram de bom e que deu certo é apto ou se faz apto para que nós possamos incorporar essa informação. Mas o que eu costumo dizer sempre é aquilo que deu errado nos traz um aprendizado muito melhor. Né? Falar com alguém e a pessoa, olha, indo por esse caminho não deu certo por conta disso, daquilo. Aí a gente pode refletir, né? Será que estamos indo por esse caminho também a nossa chance de dar errado? Então vamos já pensar em mudar o caminho. Então, nem sempre aquilo que deu certo para outros ambientes promotores de inovação pode dar certo para a gente. Mas muito provável, aquilo que deu errado também venha a dar errado para a gente. Então, eu costumo dizer que essa troca de experiência é muito válida. Então, a nossa participação lá se faz necessária e faz muito sentido enquanto, né, representando o poder público do município de Cascavel e fazendo parte desse movimento do Iguaçu Vale, é para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso movimento em si. Então, né, a nossa participação lá foi no quesito de acompanhar as nossas startups, né, ter essa visão do que outras startups também estão fazendo, que nós podemos, inclusive, instruir aquelas que fazem parte dos nossos programas, que nos procuram, e nós cada vez mais, né, a Fundetec ampliando os programas de participação de startups. Então, nós saímos de um número X de programas e esse ano nós estamos ampliando bastante, né? Praticamente nós estamos dobrando o número de programas que envolvem startups dentro do nosso portfólio, né? de programas oferecidos, né? para a população em si de Cascavel. Então, conversar com essas pessoas e poder ver como que nós podemos melhorar essa nossa relação com as startups. Como nós podemos cada vez mais atendê-las de uma forma satisfatória. Ou, trocando em miúdos, o que a startup precisa que a gente pode oferecer? Não só enquanto Fundetec, mas enquanto movimento Iguaçu Vale mesmo. Enquanto o movimento, como o Oswaldo bem citou, de fortalecimento da nossa região e de cooperação. Então, é isso que a gente precisa. Como que eles estão cooperando e a gente pode melhorar. E sem contar, né, as nossas visitas técnicas foram de grande valia. Né? Então, toda a conexão que a gente fez no evento em si, todo o aprendizado através das plenárias foi ímpar, com toda certeza, mas as visitas técnicas que foram proporcionadas, né, durante esse nosso período de visitação lá a Florianópolis fez toda a diferença para a gente, né, enquanto uma incubadora de empresas, enquanto um parque tecnológico, que a gente pudesse aprender bastante e quem sabe um dia chegar lá onde as incubadoras e onde o movimento lá de Santa Catarina também está nesse quesito, né? Vou trazer uma fala do Tony, que é o diretor da Celta, né? Se eu não me engano, ele é vice-presidente da Amprotec. Foi um dos fundadores, inclusive, da Amprotec há 37 anos atrás, alguma coisa assim. Ele comentou que Santa Catarina está à frente olhando para a região sul. Santa Catarina está à frente nesse quesito de desenvolvimento de um ecossistema de inovação. Né? Eu acredito que seja indiscutível isso. Aí ele comentou que Rio Grande do Sul e Paraná estão quase que alinhados, mas a velocidade com que Santa Catarina cresce, vou trazer exatamente o exemplo dele, 200 por hora. O Rio Grande do Sul está a 300 por hora. E o Paraná está a 500 por hora. Ele falou, essa é a visão dele. Ele falou, o Paraná hoje está crescendo muito. Inclusive, ontem eu li uma reportagem que mostra exatamente isso. Foi uma reportagem da Amprotec, da Separtec, né, falando um pouquinho sobre, agora no evento que vai ter em outubro, dois ambientes promotores de inovação do Paraná são finalistas nesse evento nacional, os dois da região oeste do Paraná. Então, o Bioparque de Toledo, a Fundetec aqui de Cascavel, nós somos finalistas, os únicos finalistas, né, do Paraná em categorias diferentes. O Bioparque na parte de hub de inovação, a Fundetec como um projeto de pré-incubação, não, na verdade, desculpa, de incubação, né, que faz parte ali do radar de inovação. Então,
somos finalistas, né, desses programas e mostrando a força do Iguaçu Vale, mostrando a nossa cooperação, mostrando a nossa colaboração, muito bem mencionada pelo Oswaldo anteriormente, que faz toda a diferença para o Estado, né, para o desenvolvimento e crescimento do nosso Estado. Então, a região oeste do Paraná tem esse papel fundamental aí para fomentar cada vez mais a inovação e o empreendedorismo no nosso Estado. Cleberson, qual que é o impacto, então, da tua ida ao Startup Summit aqui no nosso ecossistema? O que mais me surpreendeu positivamente foi o volume de pessoas que estavam lá, né? E pessoas interessadas em fazer negócio, né? Então, é isso que nós temos que talvez trazer aqui como aprendizado para nós. Nós temos agora o nosso outro grande evento, né? Depois do sucesso do Link Iguaçu Vale, nós temos agora o nosso Summit Iguaçu Vale, né? Então, acho que isso que nós temos que agora envolver todos os nossos atores aqui da região e focar nesse grande evento, trazendo esse grande aprendizado dos todos os participantes que tiveram lá nessa caravana aí, organizada para o Sebrae. Aproveito, inclusive, para agradecer, Oswaldo, você que foi o que me enviou o convite ainda para participar da caravana, de estar lá pela primeira vez. Foi uma experiência fantástica e nós temos que trazer isso para os visitantes aqui que vêm na nossa região, oportunizar que eles visitem nossos ambientes, né? Essa característica regional que nós temos do ecossistema de envolver várias cidades, né? Isso que nos fez ganhar aquele prêmio em 2022, né? Como ecossistema de inovação mais consolidado do Brasil. E nós temos que fortalecer isso cada vez mais com esses contatos, trazer esses contatos que nós tivemos lá, trazer as novidades para cá também, para cada vez a gente promover a inovação aqui no oeste do Paraná. Perfeito, Oswaldo. Toda vez que a gente tem alguma ação no ecossistema, que o Sebrae está envolvido, a gente percebe que não é uma ação isolada. Se a gente for pensar o Iguaçu Vale como uma grande indústria de empreendedores, né, onde eu entro de um lado como se fosse matérias-primas, pessoas querendo empreender, e lá no final da ponte lá, empreendedores de sucesso. Se eu tivesse lá empreendedores de sucesso, todas as pessoas que entrassem lá e saísse lá empreendedores de sucesso, 100% das pessoas que entram lá, nós diríamos que o nosso Iguaçu Vale seria um ecossistema 100% eficiente, mas não é isso que a gente tem. Então, de cada 100 pessoas que querem empreender no nosso Iguaçu Vale, a gente pode dizer que 3 ou 4 saem lá empreendendo com sucesso. Então, nós temos uma eficiência ainda a buscar. Concordam? Com certeza. Pessoas que se perdem na nossa ponte de inovação. Pessoas que entram aqui no Hub One, pessoas que vão lá no Iguaçu Vale, pessoas que vão no Impulso, pessoas que vão lá no Sebrae, pessoas que se perdem aqui no nosso ecossistema de inovação. Toda vez que a gente faz alguma ação, talvez são ações pontuais, então talvez a gente tenha que pensar mais como ecossistema, interligar, conectar mais as ações, fazer um pouco mais de inteligência e captar mais esse empreendedor e oferecer um pouco mais de valor para ele, entender que ele está numa jornada e a gente tem que acompanhá-lo até o final. Toda vez que ele cair no mar, a gente vai perder esse empreendedor. Então, toda vez que a gente levar mais pessoas para um evento como esse, que ele entender qual que é a jornada do empreendedor, caramba, eu não percebi isso. Caramba, eu percebi esse conteúdo. A gente vai trazer esse cara para a ponte, esse cara vai... Provavelmente esse cara vai varar lá no final, igual a Mel. Né, igual outros empreendedores que vocês estão fazendo lá, outros empreendedores que vocês estão fazendo aqui. Então eu entendo que o papel do Sebrae talvez seja assim, conectar esses atores aqui, né, e mais ou menos como você fala com a tua empresa, né, para trazer essas pessoas no estado da arte, né, que é o que as pessoas mais sabem fazer, que é empreender, né. Então, quando a gente conseguir um pouco mais de eficiência no nosso ecossistema, que aquelas pessoas que querem empreender, sair mais empreendedores de sucesso lá, que são aquelas startups que conseguem escalar, tal, aqui na nossa região, aí sim a gente vai estar empreendendo com mais sucesso, mas a gente está perdendo muitos empreendedores ainda. Realmente fortalecer mais isso dentro do ecossistema, né? Eu vou dar também minha mensagem final nessa linha, né? Que eu acho que quando eu vou para um evento desse, né, como startup, né, startupeira, né, eu sempre olho, né, falo, cara, eu tenho ainda muito chão. Eu ainda tô
Eu ainda sou pequena no sentido de até de conhecimento. Nossa, eu preciso me capacitar muito mais. Eu ainda preciso trilhar muito mais, passar por muito mais problema dentro da empresa, né? Criar o skin in the game, né? Então eu vejo ali quando você está em contato e ao mesmo tempo te aproxima também. Quando você está lá assistindo um Theo Orozco, grandes players, né? Um CTO da Amazon, quando você está ali no mesmo ambiente que essas pessoas, também gera uma aproximação. Você vê que você tem ainda um caminho, mas também fala, poxa, já estou circulando no mesmo ambiente que essas pessoas, né? E eu acho que isso é muito forte. Isso também me motiva, me faz também voltar querendo aplicar o que eu conheci e evoluir como empreendedora, né? E tá lá também, né, dentro já com reconhecimento como uma premiada, né? O prêmio, né, de Top 1000 foi ali uma concorrência, foram mais de 3.000 startups que aplicaram, então a gente nem todas das Top 1000 tinham espaço para estarem expondo também. Então, para mim foi muito bacana isso, né? Também senti poxa, eu tô no caminho certo também, apesar de ainda ser um caminho longo, estou no caminho certo, né? Legal. Então, isso é muito legal. E a gente assistindo, inclusive, a premiação, né? Eu e meu sócio, Elielcio, a gente assistindo a premiação, né? Do Top 3. Inclusive, foi uma mulher negra que ganhou. Parabéns, eu não lembro o nome dela também. Já viram que nomes não é o meu forte, né? Mas eu achei super bacana a solução incrível dela. Mas também a gente olhou assim, e eu e meu sócio, a gente olhou e falou assim, olha, ano que vem a gente quer estar no top 100. Perfeito. E depois, no outro ano, a gente quer estar no top 30. Então a gente olha e também vê, poxa, estamos nesse caminho. É possível, estamos aqui mesmo que no oeste, né? No velho oeste do Paraná, aqui no oeste do Paraná. Mas isso é possível, é um caminho que é trilhável. A gente não é diferente dessas pessoas que estão, né, avançando nessas premiações, nessas colocações, digamos assim. Então, é uma construção e a gente tem todo um ecossistema que aporta, que faz a gente crescer, né? Eu, assim, sem dúvida nenhuma, né? O ecossistema, para mim, foi muito importante. O Radar de Inovação foi quem me fez a minha startup existir, né? Eu não tinha uma startup antes, então a importância desses programas, né, é muito importante de fato. E eu estar inserida nesse ecossistema me dá essa oportunidade de me conectar com, né, um espaço impulso, de estar muito próxima do Sebrae, aproveitando todas as capacitações do Sebrae, que são maravilhosas, sempre vou, porque vale muito a pena. Inclusive na caravana, né? Claro. Tá aqui dentro, né, de uma incubadora, enfim, o quanto que é importante como startup a gente estar nesses lugares e se conectando com as pessoas e se capacitando também com os benefícios aí que um ecossistema, né, proporciona. Então você que está aí, seja aqui no oeste do Paraná ou qualquer outro lugar aí do Brasil, né, que esteja assistindo a gente, tem uma ideia, tem uma startup e não está conectado com o seu ecossistema, você está perdendo oportunidades, tá? Então, fica aí a minha mensagem final para vocês. Pessoal, muito obrigada a todos vocês pela participação, foi muito bacana aqui a nossa troca, o nosso bate-papo. Então, reforço aí para você que está assistindo a gente, se inscreva aqui no nosso canal para ir acompanhando os nossos próximos podcasts, né? O nosso Iguaçu Talks, esse papo sobre empreendedorismo e inovação aqui. E já deixa também o seu like e eu te vejo aí no próximo episódio. Um grande abraço!